Finalmente, alguém falando de corte de gastos. Isso e muito mais aqui no nosso Morning Call de hoje, dia 16/10 de 2024. Sejam bem-vindos por aqui, Max Braga. Nesse canal falamos de economia, mercados e educação financeira. Ontem, só rapidamente aqui, não consegui gravar o Morning Call. Claro que meus clientes receberam por texto, mas aqui no YouTube não consegui gravar, me desculpem. Ontem a agenda de compromissos não foi viável fazer a gravação do vídeo. Voltamos hoje então. Força total. Vamos lá então. O Bovespa segue negativo no mês, 0,62% no mês, 2,37% negativo no ano, e FIX também segue pressionado no mês, 2,35, no ano 2,51. Deu uma leve recuperada agora nesses últimos dias. Nasdaq, Bolsa da Tecnologia lá nos Estados Unidos, segue firme, ampliando ganhos no mês, 1,72 e 23,26 no ano. O petróleo Brent, né, ou referência para a Petrobras, isso é bom aqui para o nosso mercado, é, continua escalando nesse mês. 4,53, fechou a 75,01 dólares, né, o barril. E no ano o petróleo cai 2,66. O real continua apreciando, né? A cotação da moeda segue se apreciando, subindo, e já na casa dos 5,66, 3,81 no mês, 16,56 no ano. Para finalizar, NTNB 35, 6,54, sobe 0,56 no mês e 7,12 no ano. Bom, entrando então na parte aqui de macroeconomia, né? Na terça-feira a agenda econômica ela ficou um pouco esvaziada, terça ontem, né? Então ajudou os sentimentos dos mercados globais ali em cautela, né? Então ficou um dia mais ameno, assim por se dizer. Dados mistos em alguns locais. No Reino Unido, por exemplo, o cenário de taxa de desemprego recuou para 4%. Houve um aumento lá no número de empregos para 28 mil empregos, 28 mil no número de desempregados. Na França, a inflação apresentou queda de 1,3% em setembro, reforçando expectativas de, quem sabe, uma política econômica mais flexível. A Espanha também teve deflação de 0,6% no mesmo período. A produção industrial da zona do euro lá mostrou uma recuperação, teve uma leve recuperação aí na alta de 1,8 em agosto. No Canadá, por exemplo, a inflação também recuou 0,4, se acomodando nesse ano em 1,8, perdão. Então isso foi mais ou menos o cenário macro. Outros dados não tão relevantes a gente teve por ontem, acabamos então olhando mais para esses números. No Brasil, então, o Ibovespa, né, o principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o dia praticamente estável aos 131.043 pontos. Destaques de alta ficaram com o Local Web, subiu 4,21, e VEG 2,70. As maiores quedas, azul ainda naquela esteira de sobe, vai, sobe, desce, caiu 2,97, os Minas caiu 2,39. Bom, o assunto que a gente falou então lá na cabeça do vídeo, né, é finalmente alguém falando de corte de gastos. Eu vou passar então aqui um pouco sobre esse assunto para vocês. Na terça-feira, ontem, aqui, Terras Brasílias, os mercados repercutiram as falas do Fernando Haddad, né, o então ministro da Fazenda, que veio ao público sinalizar que o debate sobre a segunda fase da reforma tributária, essa que eu tenho mais medo, que é onde eles vão colocar as regrinhas ali, que diz respeito à renda, né, evidentemente, não pode ser divulgada neste ano por uma série de nuances que ainda precisam ser estudados. Falas dele. E isso vai na contramão da postura do então presidente,
que no fim de semana cobrou uma ampliação da isenção de imposto de renda, aquela medida que ele anunciou lá na campanha, para salários até R$ 5.000. Nunca conseguiu cumprir e agora está cobrando isso. Mas, claro, para ter uma medida como essa, o impacto vai ter em outro ponto, e então existem divergências dentro do governo sobre esse tema. O que traz um alívio de curto prazo, né, para os agentes econômicos, que são mais céticos em relação à reforma, mas mesmo assim, segundo o Haddad ainda, a reforma do IR deve ser neutra do ponto de vista da arrecadação. Haja visto que o mesmo funcionamento da reforma sobre os tributos de consumo, que teve como um dos principais pilares. Então a gente percebe uma queda de braço aí entre a figura do presidente, que faz ali o seu populismo, e a pessoa que controla, enfim, controla a economia através do Ministério da Fazenda, vendo que os números ali não são condizentes. Bom, na mesma esteira, ontem ainda tivemos a Simone Tebet falando também sobre isso, enfim. O chefe da equipe econômica, inclusive, indicou que a prioridade no final do ano será a entrega do pacote de revisão de gastos em maior detalhes, que está sendo feito em conjunto com o Ministério do Planejamento, da Simone Tebet. A integrantes de ambas pastas querem um pacto. Quando eu me falo essa palavra, eu fico até com medo, mas enfim, entre os poderes para tratar o tema como uma política de Estado e não de governo. Pergunto eu, mas não é isso que a gente sempre esperou que existisse? Uma política de Estado? Porque o governo são transitórios, né? Por hora, então, o que se sabe é que o diagnóstico da equipe econômica é, de que a despesa, né, a dinâmica do crescimento de despesas não são compatíveis com o que está acontecendo agora. E chegou a ser dito, inclusive, que no médio prazo, né, com os instrumentos da nova regra e esses contextos todos precisariam de revisão. Inclusive, né, chegaram a falar ali que é insustentável mexer agora, né, avançar com com os ajustes, né, na política para cumprir as metas através de arrecadação. Ufa! Né? Quem sabe vem um alívio aí para a gente. Bom, é o exemplo também até inclusive dos gastos, né, que são discricionários, que já estão ali dentro do orçamento e precisam ser realizados com saúde e educação. Então, isso vinculado ao crescimento de despesas, de receitas, complica bastante para cumprir, né, e disponibilizar todos os recursos. Ao menos então vai se criando um ambiente mais positivo para a discussão do tema, e o que me assusta só é essa questão do legislativo e judiciário querendo fazer um pacto com o executivo aí para fazer um plano de, enfim, vamos ver o que acontece. E ainda tem para agora, começo de 2025, eleições para o Congresso, né? Então troca-se ali todos os integrantes, né? Ali, presidentes do Senado e do Congresso. No curto prazo, a notícia é levemente positiva, embora tenha algum prazo ainda, um tempo de maturação até que isso aconteça. Renda fixa, então, na terça-feira, vamos falar um pouquinho rapidamente, que o vídeo já está bastante longo. No Brasil, a curva de juros apresentou alta nos rendimentos, títulos pré-fixados subiram até 12 pontos base, os mais longos, enquanto os títulos indexados ao IPCA registraram a alta de até 5 pontos base, e esse movimento reflete a crescente desconfiança dos agentes do mercado em relação às sinalizações de controle de gastos do governo. Então, reage naturalmente em relação a isso. Bom, ficou um pouco mais longo hoje, mas são boas notícias. Acho que considero
as notícias de hoje até saudáveis, né? Pelo menos parece que alguém ali está acordando e que precisa ser feita alguma coisa, senão a gente vai ter um ano muito difícil em 2025. Tomara, né? Que consigam encontrar ali um ponto de equilíbrio e dê um alívio para nós aí em relação a preços e aumento de tributos. Esse era o vídeo então que eu queria deixar para vocês hoje. Não se esqueçam, né? Compartilhem aí o vídeo com os seus amigos, se inscrevam no canal para ficar sempre bem antenado das notícias. Agradeço a todos por estarem comigo até aqui. Desculpa por ontem, infelizmente, mas acontece, eu faço tudo sozinho. Amanhã nos vemos então aqui no nosso Morning Call. Forte abraço. Tchau.